Meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Ele partiu o pão, e ele partiu o pão, e ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. E ele partiu o pão, e ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. Fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu. Glória a Deus. Podem sentar. Feche teus olhos. Senhor, assim como diz a letra desse louvor, é tudo teu, Pai. Nós mesmos um dia decidimos e nos colocamos diante de Ti para não sermos donos de nós mesmos. Então não é tudo que nós temos que é seu, Senhor, apenas nós somos teus.
tudo em nós é consequência. Por isso nós nos reunimos como família, como igreja, diante da tua palavra, que é tua. Aqui então está o corpo de Cristo, aqui está a tua palavra. E nós estamos aqui com total dependência de ti, Senhor. Que a tua palavra venha em nós, penetra os nossos corações, nos lugares mais profundos em nós, e faz aquilo que somente o teu Espírito pode fazer. Nós nos submetemos a ti, nós nos rendemos a ti. É tudo sobre o Senhor. Amém. Algumas as palavras que o Senhor me dá, eu demoro bastante para assimilar. Eu tenho um certo receio de por vezes trazer algo ou colocar algo diante do corpo de Cristo que não é aquilo que Ele quer de fato. Então há bastante temor no meu coração quando o Senhor me dá essas palavras. Enquanto eu, essa semana, assimilava sobre isso e escrevia algumas coisas sobre isso, comecei a perceber que essa palavra não foi escrita essa semana. Há pelo menos 3 anos que o Senhor tem falado ao meu coração sobre isso. Então aprove ao Senhor que algumas das palavras que Ele traz ao nosso coração não nascem nos nossos estudos, nem na nossa leitura da palavra, por mais que isso seja importante. Mas para mim, de forma pessoal, principalmente nesses últimos anos, é como se o Senhor fizesse tatuagens em mim, na minha alma. E só a partir daí eu consigo começar a entender algumas coisas. Então, isso aqui não é uma palavra pronta de maneira alguma. Eu sei que não. Eu louvo a Deus por ter nascido num berço cristão, por mais que fosse um berço religioso. Porque hoje, olhando para trás, eu consigo ver o quanto o Senhor me livrou de muitas coisas. E de forma impressionante, eu não gosto de maneira alguma de o dia anterior que eu vou pregar, que eu vou trazer uma palavra, fazer qualquer outra coisa senão estar em casa, meditando na palavra, orando. Isso é algo que eu tenho criado para mim. Mas ontem teve um... Mas ontem, depois de alguns anos sem ir na casa da minha mãe, no interior de São Paulo, a minha irmã organizou um encontro de pessoas nas quais, quando eu tinha 5 para 10 anos, na verdade desde os meus primeiros dias de vida, mas até os meus 10 anos eu convivi com elas, no ambiente de igreja. Então eram pessoas que eram amigos dos meus pais e dos meus irmãos. Não muito meu, porque eu era muito novo. Mas são pessoas que eu acompanhei por muito tempo à distância. E aí ontem, quando eu estive com eles e via, e falava com eles, e conversava com eles, e via eles falando sobre
como era a igreja, a nossa igreja nesse tempo que eu tinha 10 anos, eu comecei a compreender o quanto nós, como Igreja Essência, estamos num tempo e com um background, com informações o suficiente para vivermos uma vida totalmente diferente de que uma igreja religiosa vive. Nós temos. Amanhã ou depois, qualquer um pode sair daqui e ir para outro lugar. Mas o fato é que aqui nós vivemos algo que o Senhor tem feito em nós. Que dificilmente, não que o Senhor não esteja fazendo em outros lugares, mas dificilmente você vai encontrar no lugar. E quando eu ouvi aquelas pessoas ontem, falando dos seus problemas na igreja, dos pastores que perseguiam pessoas, uma das histórias foram algumas jovens que foram no tempo ainda do Play Center e foram de calça. Na verdade, não foram de calça, foram de vestidos e chegaram lá, trocaram por calça para se divertir. E quando voltaram, foram todas excluídas, que era o nome usado. Então, e outras tantas histórias que vieram, que eu mesmo, na minha infância, fui ter TV, sei lá, depois dos 10 anos, porque não podia ter TV. Era pecado. E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e a gente entende que a questão de TV não é sobre não ter TV. Mas aquela palavra que foi trazida até essa semana, tudo é lícito, pelo pastor Gilberto, mas nem tudo me convém. Então a maturidade para escolher os canais certos, nós como cristãos precisamos. Mas a igreja não pode ensinar e dizer ainda que isso é bíblico de não ter a TV. Até porque ela não está fazendo aquilo que o Senhor manda que ela faça. E o que o Senhor manda que ela faça é fazer com que cristãos amadureçam. E na nossa maturidade nós sabemos escolher o que é bom e o que é ruim, o que não é bom. Então eu ouvindo essas histórias, aí o quanto essa palavra aqui falou mais ainda no meu coração. Eu só pedi para que o Senhor me dê entendimento para conseguir transmitir isso para vocês. Porque nós vivemos por vezes numa religiosidade, que foi onde eu cresci, e nós ouvimos e até lemos passagens bíblicas em que nós tomamos como a verdade absoluta para nós. Nós simplesmente tomamos como verdade absoluta. Isso ficou muito claro para mim ontem em ouvir essas pessoas. E uma palavra que eu trouxe uma vez aqui, que coloquei como tema o medo de Estevão. E aí, diante de um tema assim, eu entendo pessoas que não compreendem. Mas depois da palavra exposta, eu não entendo que pessoas não compreendam. Porque, como diz John Piper, ele fala que o Evangelho não é uma janela, ou melhor, não é um quadro, não é algo fixo na parede que não mexe, que não tem vida. O que ele diz é que o Evangelho é uma janela. Ela é fixa, ela não é mutável, mas nela tem vida.
tempo passa e ela mostra para nós vida. Por que é importante dizer isso? Porque por vezes nós buscamos trazer alguma palavra aqui e você pode até não compreender. E hoje eu fico tranquilo com isso. Porque quando eu olho na palavra, as parábolas não eram entendidas. Mas as parábolas faziam com que as pessoas, ou os discípulos, quando não estavam mais diante da multidão, procurava Jesus e perguntava sobre as parábolas. Então, aquele que tinha interesse de fato, aquele que tinha o coração ardendo por conhecimento do próprio Cristo, o procurava. Senhor, eu não entendi, o que você quis dizer com isso? E eu penso que as parábolas serviam, entre tantas coisas, exatamente para isso. Para separar a multidão e discípulos. Para separar aqueles que iam diante de Jesus simplesmente para ver pães se multiplicando. E serem fartos nisso. Daqueles que eram famintos pelo próprio Cristo. Então, se você não compreender, chegue em casa, dobre os seus joelhos, Jesus está diante de você, o véu do templo foi rasgado, e você tem acesso a Ele. O Espírito da verdade esclarece a mim e a você toda a verdade. E nessa palavra que eu preguei aqui, obviamente você não vai entrar na Bíblia e encontrar assim, Estevão tinha medos. E essa é a relação dos medos de Estevão. Você não vai encontrar. Mas ao mesmo tempo em que a gente vê diante do martírio de Estevão, algumas ações, nós percebemos que ele tinha medo. Só que ele não tinha os medos que nós pensamos, ou que nós por vezes temos. Porque se ele é acusado de falar contra o templo e contra Moisés, e essa acusação é uma acusação de morte, ele era considerado então um blasfêmio. Isso era uma ofensa punível com a morte. E ele não teve medo de falar o que precisava ser falado, a verdade. Então isso mostra para mim que se ele não tinha medo da morte e falou o que precisava ser falado, ele tinha sim medo de se perder diante de uma religiosidade e considerar a lei e o templo maiores do que o próprio Cristo, como os religiosos fizeram. Então eu posso considerar sim que Estevão tinha medo. Só que o medo dele não era o medo dos homens, era o medo diante de Deus. Ele faz um discurso e narra toda a Bíblia praticamente ali diante da sua defesa. Ele fala às autoridades: vocês resistem ao Espírito, ou ao Espírito Santo. Vocês traíram e mataram o Messias, o Cristo. Então, se ele não tinha medo de falar essas verdades, eu encontro em Estevão medo de usar palavras agradáveis para ser aceito por aqueles que proclamam religiosidade. Ele em sua morte declara que via os céus abertos, e isso deu mais raiva nos seus algozes. E eu percebo aqui o medo de Estevão, de ao invés da morte, ele considerar a vida
mas com os olhos fechados e não abertos. Vendo as questões dessa terra, mas não os céus abertos. Estevão tinha medo. E por último, ele diante da sua morte, sendo apedrejado, ele falou: Senhor, não ousou subir ao céu sem antes falar: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha medo do seu coração não ser igual ao coração daquele que ele pregava. Então que esse medo diante da verdade e da palavra do Senhor venha a ser sobre nós. Esse temor. Eu só quero dizer isso porque, diante das palavras pregadas aqui, absorva aquilo que você conseguir e o que você não conseguir. O Espírito Santo está disponível para tratar no seu coração essas palavras. Mas busque absorvê-las, que isso é o Evangelho. Eu te convido então, a partir de hoje, começando hoje, a desapegar um pouco dos textos lidos apenas. E lembrar, como um cristão que você é, que as palavras do Senhor nunca foram textos. Apenas uma vez, Jesus escreveu na terra. Apenas uma vez. Aqueles que andaram com Ele, escreveram sobre Ele, mas Ele nunca escreveu. Então deixa essas definições para a teologia. E desapega um pouco do texto. E se apegue à palavra viva. É ela quem vai ter o poder de transformar a sua e a minha vida. São declarações como essas que nós tivemos hoje aqui. Com a Cissa. Que tem o poder de transformar nós. E situações através de nós. Então se apegue às verdades vivas. Não a palavra teológica, por mais que ela seja boa e eu gosto. João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não é a letra morta, mas é espírito e vida. A nós, como Jesus diz em João, nascidos do Espírito, a nós cabe ser semelhante ao Espírito. Olha o que diz João 3,8. O vento sopra onde quer. É possível sim ouvir a voz do vento, mas é impossível saber de onde ele vem e para onde ele vai. Isso significa, e ele continua, assim é todo aquele que é nascido no Espírito. E essa palavra nascido é a palavra genal no original. E olha o significado. É de alguém que traz outros ao seu modo de vida. Nascidos no Espírito. É aqueles nos quais o Espírito pega para si.
e faz com esses que o modo de vida deles seja igual ao do Espírito. Não é sobre entendimento racional, é sobre a absorção da vida dele diante das palavras colocadas diante de nós. E continua a palavra: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não é sobre aqueles que têm orelhas, mas não conseguem absorver o que Cristo está falando, ou o que o Espírito está falando às igrejas, como diz Apocalipse. E diante disso, como introdução, há uma palavra que tem me incomodado, não no sentido pejorativo, mas eu sempre busquei ou percebia que existia algo ali que precisava ser revelado a mim. Se eu falar para vocês, se vocês conhecem a lei da semeadura, obviamente todos vão falar que sim. A Bíblia é recheada de palavras que afirmam para nós que essa lei da semeadura existe. Nós lemos aqui, principalmente em nossas palavras de dízimos e ofertas, a parábola do semeador, que mostra uma verdade absoluta a nós. E glórias a Deus por isso. Em Gênesis capítulo 8, verso 22, vai ter uma palavra também, talvez seja a primeira palavra que esse termo vem à tona, que é a palavra de Deus. Enquanto a terra durar, sementeiras e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Fala de fluxo de plantio e colheita. Mas isso sempre me incomodou. E aí, quando você para ler o livro de Jó, piorou. Porque o próprio Deus faz menção a Jó, ao caráter de Jó. Pior que isso, Jó está quietinho. E o diabo, por mais que estava na presença de Deus, estava quietinho também. E é Deus. Não é o diabo que chega nele e fala: você observou o seu servo? Não, é Deus. Você observou o meu servo Jó? Aparentemente, Deus coloca sobre Jó um alvo. E isso me quebra. Se eu me apego apenas à lei da semeadura, isso me quebra. Eu preciso fazer perguntas para o texto, para ver o que está certo aqui. Porque isso aqui não tem nada a ver com semeadura. Jó é um homem íntegro. Deus faz menção ao caráter de Jó. E tudo, absolutamente tudo começa a dar errado na vida de Jó. Que colheita é essa? Obviamente, no mesmo tempo de Jó, existia outros tantos homens que também faziam coisas nas quais Deus não se agrada. E se o diabo foi no endereço de Jó, parece que ele passou direto por outros endereços. Então isso sempre veio a mim de uma forma questionável, pelo menos. E eu venho pensando sobre essa palavra tem esses 3 anos.
tive oportunidade de falar com o pastor Renato um tempo, e esse tema veio em pauta, e nós falamos um pouco sobre isso, e eu mostrei para ele a minha indignação diante dessa verdade, que é a lei da semeadura. Mas quando a gente começa a observar a palavra de Deus e começa a estudá-la, a gente começa a perceber que essa lei, ela fora criada por Deus em Gênesis, no início de todas as coisas. E ela percorreu todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e não se enganem, ela continua até hoje. Mas diante disso, diante dessa verdade, e olhar para a Bíblia, para outros contextos, e encontrar coisas acontecendo como essa na vida de Jó, me fez procurar então outras tantas passagens que me fizessem compreender. E o que é essa lei da semeadura? É sobre o princípio de causa e efeito. O que você faz volta para você. Aquilo que você planta, você vai colher. Isso é pura verdade. E tem outras tantas palavras, não só essa de Gênesis, mas Provérbios 11 e 18, eu não vou falar todas aqui, mas Provérbios 11 e 18 vai dizer: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça, haverá galardão certo. E eu coloquei outras tantas palavras, mas eu não vou falar aqui por conta do horário. O fato é que palavras bíblicas nos confirmam que isso é uma verdade. E se é verdade, é verdade. Não tentemos desconstruir o que a Bíblia fala. Porém, a gente precisa também compreender que essa lei da semeadura é algo entregue ao homem de forma universal. Não é algo entregue apenas ao homem no Novo Testamento, por exemplo. O homem que agora tem Cristo como seu Senhor. Não é universal. E por ser universal, eu consigo compreender que você não precisa ser um cristão para você viver isso. Você não precisa conhecer Jesus para você viver isso. Não precisa. A lei da semeadura está disponível como lei. Não tem como você sair dela. A toda a humanidade. Então eu não preciso nem de ser crente para viver isso. Eu não preciso de fé para viver isso. Não preciso. Mas a palavra nos fala não só da lei da semeadura, e é aí que a gente precisa compreender. Existem outras tantas leis na Bíblia. A gente olha para Jó e vê Jó colhendo aquilo que não plantou. Ao mesmo tempo em que a gente vê outros tantos homens não colhendo aquilo que plantou. Então não tem a ver com ir para o céu ou não ir para o céu. É algo disponível a nós como humanidade. Mas eu comecei também a observar outra lei. E em Jó, nós conseguimos também entender que não Jó pensava assim. A única lei disponível é a lei da semeadura. Mas a esposa dele pensava assim. Os amigos dele pensavam assim. Tanto é que falavam para ele: o que você fez? O que você plantou, Jó, para estar colhendo o que está colhendo?
E aí, para ficar pior ainda o entendimento, Jó, na perspectiva da lei da semeadura, Deus aparece para ele. E aí Deus aparece para ele em meio a um redemoinho. Presta bem atenção nisso. Deus se apresenta a homens no Antigo Testamento de formas, por vezes, inimagináveis. Foi assim com Moisés. Ele apareceu para Moisés numa sarça ardente, como fogo, mas que não consumia. Sabe o que eu vejo que isso significa? Por que Deus aparece a um homem como fogo que não consome? Porque Ele estava se colocando diante de Moisés, diante daquilo que Ele tinha com Moisés, diante do chamado que Ele tinha com Moisés. Qual foram as palavras de Moisés acerca do seu chamado? Senhor, eu não sei nem falar. Então Deus se apresenta a ele como fogo, mas não é um fogo destruidor. Não consome. Mas é um fogo daquele mesmo que faz com que o ouro se torne mais puro possível. É um fogo transformador. Não é apenas um fogo. Isso aqui quer dizer para nós é que é um fogo que transforma. Você não sabe falar, Moisés? Eu sou contigo. Você não tem condições, Moisés? Eu sou contigo. Eu transformo. É Deus pegando um Moisés que nada podia, e como fogo transformador, levando ele a um ambiente onde ele tudo podia em Deus. E desse Deus também se coloca diante de Jó dessa forma. Como ele se apresenta a Jó? No redemoinho. E do redemoinho ele faz 66 perguntas para Jó. E Jó, com toda a sua sabedoria, responde 0. Agora, o que é Deus se colocando diante de Jó em forma de redemoinho? O diabo não tinha matéria-prima para acusar Jó, para construir algo contra Jó. Mas Deus permitiu. Jó ficou todo confuso, porque afinal de contas, é a lei da semeadura, Senhor. Ele está vivendo a sua vida boa, semeando coisas boas e colhendo conforme o que semeava. E vem Deus e atrapalha tudo. E Deus se coloca diante dele em forma de um redemoinho. O que Ele está dizendo aqui para Jó e para nós? Jó, esse processo, para que você compreenda que além da lei da semeadura existe outra lei. E o redemoinho representa Deus levando Jó de uma estatura a um nível maior. De um conhecimento de Deus a um conhecimento maior. De um andar com Deus a um andar maior. O redemoinho significa, Jó, eu estou te levando para outros níveis de entendimento. É isso que você compreende? É sobre a lei da semeadura? Então vem aqui, Jó. Eu vou mostrar para você que existe uma outra lei. Que lei é essa? A gente pode chamar de outros tantos nomes, mas eu quero chamar apenas de graça.
E a partir daí, Jó nunca mais foi o mesmo. E eu não canso de falar aqui, talvez em todas as minhas pregações, quando eu uso o exemplo de Jó, o testemunho dele passou a ser não sobre as coisas nas quais ele ganhou de Deus, multiplicadas. O testemunho dele passou a ser o nível que ele subiu alcançando conhecimento de Deus que antes ele não tinha. Isso me faz pensar que nós, como cristãos, podemos viver uma vida natural, sem nenhum problema. E o céu pode estar disponível a nós, se crermos em Cristo. Assim como Jó, nós podemos viver com essa lei da semeadura. E por vezes, sendo levados a lugares em Deus, cheios de interrogações, e não indo atrás de respostas para essas interrogações. E sendo apenas cristãos. Podemos fazer isso. Mas quando eu olho para a história de Jó, eu não vejo isso que Deus quer. Eu vejo a partir daí, a partir desse entendimento, que a lei da semeadura é uma vida natural, tanto é natural que é dada a todos os homens. Não é dada àqueles que se aproximam do Senhor. Não é dada àqueles que têm intimidade com o Senhor. É dada a todos. Então, se é esse nível que nós queremos no Senhor, vivermos essa lei, é o suficiente. Agora, se quisermos conhecer Deus em revelações profundas, conhecê-lo de perto, ser chamado pelo nome, ser chamado de amigo, estar passando por situações por vezes bem complexas, naturalmente falando, mas ainda assim se submeter e saber que Deus está sobre tudo e todas as coisas, porque um dia você colocou sobre Ele, ou sob Ele. Se você quer viver essa vida, se você quer essa história para a sua vida, então não é sobreviver nessa lei, mas é conhecer a sua gloriosa e escandalosa graça. Somos chamados o tempo todo para sairmos desse lugar de naturalidade, para conhecer o sobrenatural de Deus. Não como aqueles que simplesmente buscam milagres para si, mas aqueles que reconhecem que são agentes de milagres para os outros. Nós podemos orar que os céus desçam à terra, mas não nessa visão de lei da semeadura. E por que não? Porque a lei da semeadura é sobre colher o que você plantou, independente do que seja. A lei da graça, que podemos chamar também da intervenção divina, é mudando o coração do homem. E aonde nós encontramos isso? Isso, no Novo Testamento, não existe outro lugar para encontrarmos isso, senão no próprio Cristo. A graça em pessoa, que enquanto o homem tinha como pagamento apenas a sua morte, até porque o salário do pecado é a morte, Deus, em Cristo, vem e intervém na vida do homem. Então, no Antigo Testamento a gente tem
essas interrupções de Deus. O que Davi colheria diante do pecado cometido por ele. Mas a graça interrompe a desgraça e salva o homem dos seus pecados. Se manteve na genealogia e o Cristo veio dele. Ele, Deus, também sustenta Israel, ainda que em desobediência. O que era para ser 40 dias, passa a ser 40 anos. Mas Deus continua ali sustentando. E que é isso, senão a graça? Então, ao mesmo tempo em que a palavra de Deus me dá base o suficiente para acreditar na lei da semeadura, eu tenho muito mais do que isso, para acreditar na lei da intervenção de Deus, da graça divina sobre nós. E no Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus, transformar a água em vinho. Mas que Jesus tinha a ver com isso? Os noivos fizeram as contas erradas. Eles chamaram mais convidados do que tinha vinho. E por mais que pareça algo simples, ou até um milagre simples, o fato é que Deus interfere. E ao invés do casal colher vergonha no seu casamento, eles colhem não só vinho, mas o melhor vinho. E assim a gente tem outras tantas passagens que podem nos aprovar isso, que me dá base para falar isso. Um homem cego de nascença. Aí os discípulos, tomados pela lei da semeadura, falam: Senhor, quem pecou, ele ou os pais? E aí coube ao Senhor intervir, trazer vista ao cego. A mulher do fluxo de sangue, sei lá que pecado essa mulher pode ter cometido para ter um fluxo de sangue, como semeadura e colheita, mas ela toca em Jesus, e Jesus intervém, a graça vem sobre aquela mulher. A mulher adúltera, talvez seja uma das mais, que nós crentes, que lê a Bíblia sem um pouco de conhecimento, vai falar assim, mas ela merecia. O fato é que ela é colocada diante da graça. E essa passagem eu acho tão maravilhosa, porque quando eu olho para ela, eu não vejo apenas Jesus salvando aquela mulher do apedrejamento, mas eu vejo Jesus abrindo a oportunidade para que os acusadores seguissem os mesmos passos que a mulher. Porque quando Jesus fala assim, se vocês não tiverem pecado, atire a primeira pedra, ele não está acusando eles. Essa passagem é a mesma que fala para a gente em relação à ceia. Homem, analisa o seu coração. Mas Jesus não fala para nós sairmos da mesa. É a mesma coisa aqui. Jesus está dando a oportunidade para a mulher, está salvando a mulher do apedrejamento, mas não só. Jesus está dando a oportunidade para que aqueles homens, os acusadores, também sigam. O fato é que corações orgulhosos rejeitam as oportunidades da graça. E aí, essa mulher é encontrada pela graça, só que se a lei da semeadura fosse a única, existe um outro homem que teoricamente não fora encontrado pela graça.
Estevão. Essa mulher pecou. Estevão não. O que Estevão plantou? E o que Estevão colheu? Eu falo isso para que vocês pensem sobre isso. Eu creio que o Senhor está nos chamando para um tempo em que haja em nós a busca por uma profundidade maior. Que não vivamos simplesmente naquilo que nós lemos como aquilo fosse a única coisa que existe na Bíblia. A Bíblia é ampla e o Espírito está disponível a revelar a nós as suas palavras que são vida. Então o Cristo no Novo Testamento se apresenta para nós como a expressão máxima da lei da interrupção, que podemos chamar de graça. O horário avança e eu vou terminar, embora tinha outras coisas ainda. Mas quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, Ele trouxe baseado naquilo que nós temos, que o pastor Dani falou hoje aqui. Palavra que foi dada a nós como rema para 2025. É colheita. Nós estamos em novembro e talvez certamente faltam poucos dias. E eu sei que muitos de vocês, como o pastor Dani falou, já colheram. Mas eu sei que também tem áreas na vida de vocês em que vocês não se sentem merecedores de colher, porque vocês não conseguiram plantar. Ou pior que isso, você colheu bondade durante o ano inteiro e no final do ano você descobre um diagnóstico médico que compromete a sua saúde. Ou você plantou o ano inteiro e o que você fez foi perder seu trabalho. Essa palavra aqui hoje é sobre a intervenção de Deus. Há pouco tempo para o final do ano, mas há um Deus que se coloca em graça. E diz que é maior do que a lei da semeadura. Ele é a própria graça. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos, coloca o coração diante do Senhor, coloca as suas mazelas diante do Senhor, coloca as suas dúvidas diante do Senhor, as dúvidas acerca da colheita, nesses poucos dias que faltam do ano. Se você tem um coração que se acha imerecido, coloca ele também diante do Senhor. Hoje o que o Senhor tem para nós aqui presta atenção, não é desvalidar ou invalidar, a lei da semeadura. Mas é nos fazer entender que existem leis maiores do que ela. E essa lei se chama graça. Eu não estou aqui de maneira alguma desdizendo aquilo que pregamos o ano inteiro. Muito pelo contrário. Em forma de redemoinho, Deus se coloca diante de nós e nos leva a níveis maiores de conhecimento de quem Ele é. E Ele é a lei da semeadura, mas não só. Não limite Deus ao seu plantio.
Não limite Deus ao seu plantio. Cristo, beleza de Deus, Cristo, Quero que você coloque diante do Senhor aquilo que você vê como impossibilidade fonte de prazer, ainda para esse ano. Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. O Senhor vem sobre as suas impossibilidades. Cristo, beleza de Há uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração durante essa semana. E eu li ela a semana inteira. Eu quero fazer isso aqui, por mais que o horário avance. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de um riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas. Está eu aqui de novo falando sobre a lei da semeadura. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus feixes. Propositalmente, eu falei aqui, eu li aqui o texto falando de novo sobre a lei da semeadura. Isso acontece nos versículos 5 e 6. Mas o versículo 4 finaliza com a expressão correntes do sul, ou correntes de Negueb. Quando se para estudar isso, é sobre um lugar no sul de Israel, que naquela época não chovia, era sequidão o tempo todo. E essas correntes de Negueb é sobre águas que vinham não dali, mas de outros lugares que choviam. E a quantidade de água inundava aquela região, porque eram muitas águas. O que significa isso, Pastor Vitor? É um lugar que não chovia. É um lugar em sequidão. Estando ali, a olhar para o céu, não se via nuvens, dando esperança aos corações. Que eu ainda não vi. Mas numa intervenção divina, Cristo é tudo essas águas que caíam em outros lugares tomavam aquele lugar.
E a partir dali a vegetação era outra. Eu declaro sobre a sua vida e sobre a sequidão das áreas da sua vida, correntes de Negueb. Ainda que você não veja nuvens que te dê esperança, eu declaro que águas de Negueb, águas de outros lugares, tomem as áreas da sua vida, transformando-as em boas vegetações, intervenções divinas sobre a sua vida, sobre as áreas da sua vida. A beleza revelada do Pai, Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a graça dada pelo Pai. Acesse esse lugar, não saia daqui sem isso. Não saia daqui sem essa declaração sobre a sua vida. A beleza revelada do Pai. Nós declaramos torrentes de É Negueb. Cristo. Nós declaramos um novo florescer. Cristo. Nós declaramos vida onde a morte até então imperou. Cristo é tudo. Nós declaramos que cura Deus pode nos dar. onde a enfermidade tem se mostrado. Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos portas abertas. Beleza revelada do Pai. Não sem propósito. É Nós declaramos portas abertas. É Cristo. Nós declaramos um novo entendimento acerca daquilo que Deus te leva a viver. Cristo é tudo. Não é apenas sobre lei pode nos dar. que nos faz plantar e colher, mas é sobre a lei da intervenção divina. Eu declaro sobre a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. A beleza revelada do Pai. Cristo. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós te louvamos pela tua presença. Nós te louvamos por ter falado a nós e aos nossos corações através dos louvores, das palavras, desta palavra final. E nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito em nós, hoje aqui, nesse lugar e a partir daqui. Que haja nos nossos corações a fome pela palavra viva, para não trazermos apenas palavras como verdades a nós, sem buscar o todo que é em Ti. Cristo, a graça sobre nós, que nos coloca em lugares que não plantamos para estar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.